Graça e paz, eu espero hoje terminar esses versos. Vamos falar agora sobre o verso 9 até o 20. Primeira coisa que a gente vê aqui no verso 9, em Apocalipse 1, é que João ele se identifica, ele fala: Eu sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele está se identificando com a igreja de que ele não tá isento desse sofrimento que eles também estão participando. E ele se vê como rei. E a gente falou um pouco sobre o reinado no outro verso. Então ele fala: tô junto com vocês nesse reinado, junto com vocês nesse tempo, junto com vocês nesse sofrimento. E assim como Cristo era rei, mesmo sendo perseguido, porque ele veio para esse mundo, ele continuava sendo rei. Ele falava: meu reinado não é desse mundo. Mas o paradoxo é de que Jesus, sendo rei, sofreu como um bandido, né? A gente diria. Mas ele continuava sendo rei no meio de perseguição. O propósito, na verdade, que ele chega e ele fala é na perseverança. A gente vai ver esse tema percorrendo todo o Apocalipse da perseverança, a necessidade de superar, necessidade de perseverar. E ele começa falando sobre esses temas no capítulo 2, do 9 ao 11, no capítulo 3, no verso 8, e no 12 ao 11, que é a necessidade de ser fiel, de não se comprometer com o mundo e de superar os obstáculos dessa vida. É de reinar sobre as forças do mal, no 6, 8, ele fala, e no 6, 9 ao 11, é de derrotar o pecado em suas vidas também, porque o capítulo 2 até o 3 ele fala sobre essas igrejas, e é o de reinar, e a gente às vezes esquece disso, sobre a morte e Satanás, através da identificação com Cristo. No 1,5 ele já fala, né? Que Cristo é a fiel testemunha, que ele supera as coisas, é aquele que nos constituiu reino e sacerdote para reinar para sempre, ou seja, eternidade. Jesus mesmo fala que não é Deus não é Deus de mortos. E no 18 ele continua também com esse tema, né? Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. A gente precisa entender que Apocalipse, ele sempre está nos identificando com Cristo. Aquilo que Cristo conquistou é a nossa conquista também. Eu vejo que muitos cristãos, eles não assumem a sua posição de rei, de sacerdote, de liderança que eles herdaram e eles estão em Cristo. Por isso que João sempre enfatiza que aquele que está em nós é maior do que o mundo inteiro. Nós temos o domínio, nós temos a soberania em Cristo, obviamente, e a gente precisa persistir e resistir. A gente precisa vencer o mundo assim como Cristo venceu. Eu gosto quando alguns falam: Jesus já carregou sua cruz e agora é a nossa vez. Mas nós temos isso na autoridade do nome de Cristo. Aí no verso 10 ele fala: achei-me em espírito. De novo, a identificação dele com o Antigo Testamento, a gente vê em Ezequiel 2, 2, 3, 13 e assim por diante, no capítulo a seguir. João se situa na mesma posição dos profetas do Antigo Testamento. E nesse sentido, de novo, como eu já falei nos outros vídeos, o Apocalipse é uma extensão ou um cumprimento dessas profecias achadas no Antigo Testamento. João se vê no ápice do fim do tempo, ou na inauguração do fim do tempo, e de que ele está vendo na igreja e no sofrimento o cumprimento daquilo que foi profetizado já pelos profetas antigos. Por isso que ele usa muito o Antigo Testamento. E o Apocalipse, então, seria essa continuação. E aí ele fala que ele ouviu ele estava no dia do Senhor. O dia do Senhor, de acordo com a igreja primitiva, era o domingo. E eu acho que creio por isso que nós celebramos o domingo. Tem aqueles que ainda insistem que tem que ser sábado, que guarda adventista. Não tem muito argumento aí. A igreja primitiva realmente guardava o domingo. E eu vi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, mesma coisa que Moisés ouviu em Êxodo 19. Então, se identificando de novo com os grandes profetas e homens do Antigo Testamento. Verso 11, ele começa a falar: escreve num livro e manda às 7 igrejas. Se a gente lembra bem o Antigo Testamento, a ideia de escrever, a ideia de registrar aquilo que Deus está falando, geralmente era julgamento. Vamos ver isso em Jeremias, a gente vai ver isso em Isaías, a gente vai ver isso em Êxodo. São julgamento e mandamentos.
Geralmente também julgamento contra Israel, né? De novo, e Abacuque e assim por diante. A gente precisa entender que Apocalipse não é só um livrinho de bênçãos, mas também de promessas, mas também de julgamento. Porque o verso 12 até o 20, ele está desenvolvendo as ideias que ele vai tratar no livro, que é de sofrimento, que é de reinado e sacerdócio. Jesus, o tema central, é o juiz. Jesus está lá, ele está reinando, ele está presente na igreja, como eu falei no último vídeo, ele está ali, ele é, o era e o que há de vir. Ele é o sacerdote que é santo, ele é o sumo sacerdote, né? Ele é o rei sobre todos os reis. E nisso ele também, ele conquistou isso através da sua morte, esse reinado, essa soberania. E a sua função principal, a de Jesus Cristo, é de reinar sobre a sua igreja. E por isso que ele tem autoridade de falar o que ele pode, o que ele quer. O problema é que fica a pergunta é de como é que Jesus é rei e sacerdote e ao mesmo tempo juiz. E a gente precisa entender que o que Jesus está falando é a igreja que ele constituiu, reino e sacerdócio, que nem a gente viu no último vídeo, se ela não cumprir a sua função principal de ser testemunha, de se manter fiel, de não se comprometer com as ordens sociais desse mundo, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada. E por isso que ali fala que ele tem que ser testemunho de Cristo e a gente tem que vencer como ele venceu. Porque essa é a função da sua igreja. E a gente vai ser também identificada no sofrimento que Cristo sofreu. Jesus mesmo já falou isso, não, se o mundo vos odiou, me odiou, também vou odiar vocês. Mas a igreja precisa manter o seu papel fiel, e é isso que Apocalipse trata. Não somente do sofrimento da igreja, das bênçãos que vão vir no Novo Céus e Nova Terra, a gente vê no capítulo 21, 22, mas também de que a igreja está no grande perigo de se comprometer e perder essa bênção e perder essa graça, se ela não se manter como testemunha fiel. E por isso que lá no verso 9 ele já fala, eu me achei aqui em Patmos, né, por causa do testemunho. Então, o tema desses últimos versos é estabelecer que Jesus é o sacerdote sobre sua igreja. Ele é o que manda. E por isso que ele fala, escreve em livro. Ou seja, isso vai ser algo que as igrejas vão ler, isso vai ser usado para elas e contra elas. E Jesus está já se colocando aqui como o que está falando com a voz de trombeta. É o que é o alfa e o ômega, é o que vai julgar a sua igreja. Mas, ao mesmo tempo, é o que vai abençoar a sua igreja. Ela precisa se manter fiel no seu testemunho. Então, por isso que Jesus, pela sua morte na cruz, tem a função de sacerdote. Pela vencer a morte e, e ressuscitar, ele é o rei. E ao mesmo tempo ele é o justo juiz, porque ele conquistou, e a gente vê isso nos outros capítulos, bendito é Deus que conquistou com seu sangue reis e sacerdotes, né? Reinados para sua glória. E assim, a gente termina. Eu vou fazer um outro vídeo e eu vou falar sobre daí as referências que estão aqui no livro de Apocalipse sobre o cabelo branco, os candeeiros de ouro, e pra gente não deixar esse vídeo muito extenso. Deus abençoe.